Boa tarde a todos e a todas. Hoje eu vou falar em português para um público diferente que está ao lado do Uruguai, os vizinhos brasileiros. Também pessoal de Portugal ou pessoas que também podem entender o que estou falando. Vou tentar falar português ou mais bem portunhol, porque eu tenho uma apresentação de um tema muito interessante, que é a laicidade em transição, o protagonismo da religião na política uruguaia do século XXI. Eu fui invitada por la Universidade de Londrina, por um grupo de pesquisa, então eu estou muito agradecida e vou compartilhar com vocês a apresentação que eu vou a fazer em la Universidade de Londrina. Bem, vou compartilhar uma apresentação que espero que seja muito útil para compreender. Bem, aí vocês podem ver. Como sabem, eu sou doutora em Sociologia por a Faculdade de Ciências Sociais, Universidade da República Uruguai. Eu moro, neste momento, em Colônia de Sacramento, mas eu fiz todo o meu doutorado em Montevideo, com assessoramento do Dr. Felipe Arocena. Também meu maestria. Na minha tese de maestria, eu estudei o vínculo entre pobreza e religião. Depois, em minha tese de doutorado, minha pesquisa, eu estudei a relação entre religião e política, mais especificamente, a presença de figuras evangélicas no cenário político uruguaio. É um prazer estar aqui hoje para discutir um tema que, embora muitas vezes relegado a um segundo plano, é de extrema relevância para a compreensão da sociedade uruguaia contemporânea, a relação entre religião e política. Por muito tempo, a narrativa do Uruguai laico dominou nosso imaginário, mas essa história, embora verdadeira, já não conta toda a verdade. Meu objetivo hoje é explorar como a religião está emergindo com força no cenário político do país, transformando a matriz laica que conhecíamos. Vou organizar meu palestra em 4 temas: a narrativa histórica, o mito do país laico; 2, o protagonismo das religiões afro-humanistas, a chegada de Umbanda ao parlamento; 3, a presença evangélica na arena política; e 4, conclusões, o futuro da laicidade. A narrativa histórica, o mito do país sem religião. O Uruguai se orgulha de sua tradição laica. Essa identidade foi construída e consolidada, em grande parte, a partir da separação formal da Igreja e do Estado em 1917. Esse ato foi um marco histórico que, na época, representou um avanço liberal e uma diferenciação clara em relação aos países vizinhos, Argentina e Brasil. A laicidade se tornou uma espécie de mito fundador, a marca identitária que se traduziu em um silêncio laico na esfera pública. As questões de fé, embora presentes na vida das pessoas, não deveriam ter espaço no debate político. No entanto, nas últimas décadas, esse cenário começou a mudar de forma acelerada. Bien,
O Uruguai, país objeto de estudio desta palestra, experimentou em sua modernidade um forte processo de secularização das mentalidades, costumes, instituições e educação, onde a laicidade tive uma profunda raiz social. Nesse processo, destacamos dois elementos que desempenharam um papel principal. Um, a fraca implantação do catolicismo no nosso país, desde os tempos coloniais. E dois, o papel das élites modernizadoras que estiveram presentes antes e durante a consolidação do Estado moderno. O processo da secularização no Uruguai concentrou-se historicamente ao longo das 6 décadas da primeira modernização capitalista, 1860 e 1920, e é entendido como uma progressiva privatização da religião. Nesse período, houve uma forte luta entre a Igreja e Estado pela ocupação dos espaços públicos, cujos dois marcos iniciais podem ser marcados, como a Lei da Educação em 1877 e sua imposição do laicidade, e a Lei do Registro do Estado Civil de 1878. No entanto, o ponto mais alto foi alcançado nas primeiras décadas do século XX, como chamado primeiro baixismo, onde o Estado relegou definitivamente a religião à esfera privada. Entre as iniciativas tomadas por Valle y Ordóñez, el presidente en ese entonces, comienzos del século XX, podemos citar la lei do divórcio, a remoção de crucifixos dos hospitais, a supressão do ensino religioso nas escolas públicas, a substituição por decreto de festividades religiosas por seculares. Um historiador uruguaio, José Pedro Barran, destacou que a secularização das mentalidades, costumes, instituições e educação logo se tornou um dos sintomas culturais mais precisos do início da modernidade uruguaia. Bien. O resquebrajamento do mito, o fim do silêncio laico. A partir das últimas décadas, essa narrativa começou-se a desintegrar. Há um aumento do pluralismo religioso, a crescente visibilidade de novas expressões religiosas e o surgimento de novos atores religiosos na esfera pública e política. O Uruguai se orgulha de sua tradição laica, verdade? Mas, nas últimas décadas, esse cenário começou a mudar de forma acelerada. Quanto dessa imagem de um país secular permanece válida e o quanto ela mudou? Nós agora podemos ver algumas fotografias. Quizás vocês conhecem a Cruz del Papa, que está ubicada perto da terminal de ônibus Tres Cruces. Bem, essa cruz está emplazada na metade de uma rua muito importante de Montevideo. Quando vinha o Papa Juan Pablo II, se colocou, mas depois tive uma grande discussão no parlamento porque havia interesse de deixá-la allí e também pessoas que não queriam que a cruz continuara allí. Finalmente, todo esse debate terminou em que a cruz continua ficando ali. Depois vinha uma nova discussão porque os católicos
colocaram a figura de Juan Pablo II embaixo da cruz. Então, despertou críticas por parte da comunidade evangélica. Por quê? Porque agora a cruz não representa a todos os cristianos, mas representa só a comunidade católica. Bem, a segunda figura você pode ver ao prefeito de Salto, nesse entonces Andrés Lima, que recebeu uma comitiva de pastores evangélicos em prefeitura de Salto, em seu despacho, e depois foi bendecido por esses pastores que eram de Santana do Livramento do outro lado da fronteira, eram brasileiros. Isso despertou muitas críticas por violação do Estado laico, violação da laicidade. Depois na terceira foto, você pode ver um monumento da Bíblia. Esse monumento despertou muitas discussões. Foi pedido por la União de Pastores Evangélicos ao prefeito de Cerro Largo, que é um departamento limítrofe com o Brasil. Bem, o prefeito autorizou a instalação de um monumento, mas essa decisão não foi discutida na junta departamental, onde estão todos os ediles. O que passou? Esse monumento foi tapado, depois foi discutido se se aprovava ou não a instalação del monumento. Bem, se aprovou e depois foi inaugurado e hasta hoje está esse monumento. Mas no seno da sociedade houveram algumas pessoas que estavam enojadas porque essa discussão não havia passado por la junta departamental. Bem, e a terceira foto nós temos a celebração do Dia do Exército na Catedral Católica. Só isso despertou algumas críticas também, por violação de laicidade. Vários episódios geraram debates na sociedade uruguaia sobre violações da natureza secular do Estado, seja pela intrusão de políticos em ambientes religiosos ou de figuras religiosas na esfera pública política. Bem, aqui temos 3 fotos. Você pode ver na esquerda 2 das principais igrejas pentecostais ou neopentecostais no nosso país, a Igreja Universal del Reino de Deus, embaixo, na principal rua da Montevideo, 18 de julho, e em cima você pode ver Igreja Missão Vida para as Nações. Se você olha, pode ver o parlamento na imagem da Igreja Missão Vida para as Nações. Por quê? Porque tem uma projeção apolítica. A Igreja Missão Vida para as Nações foi fundada por pastor Márquez, que é proveniente de Argentina. Primeiro, esta igreja chamou Ondas de Amor e Paz. Depois tornou seu nome como Missão Vida para as Nações. É uma igreja que tem comunidades no interior do país que se chamam comunidades Veraca, também em Montevideo, e atendem pessoas com situação problemática de substâncias ou pessoas em situação da rua, mulheres vítimas de violência. Então, esta igreja é muito interessante de estudar. Por quê? Porque tem um forte arraigo social nos territórios mais marginados e depois tem uma projeção na política, porque tem muitas figuras como o pastor
Álvaro das Tugue, que foi o primeiro pastor evangélico em ocupar uma banca de diputado. Também tem figuras de ediles que pertenecem a esta igreja, e é onde está mais misturado a política e a religião. Eh, Hay figuras que se proclaman como políticos dentro de esta iglesia, y hay seguidores y votantes que votan a sus pastores o sus referentes. Obviamente que não é lineal, também o votante não sempre é irmão, vota irmão, mas é importante que esta igreja tenha uma mobilização política muy importante en torno a temas valorativos, defensa da vida desde a concepção, está en contra da eutanasia, en contra de consumo de cannabis. Bem, depois, na última foto, nós temos uma foto de um retiro espiritual, também de novas experiências religiosas, espirituais, com uso de ayahuasca. Ayahuasca é uma substância que é consumida durante o ritual. Bem, você tem a configuração da que o Uruguai está mudando suas crenças. Se nós miramos em este slide, nós podemos ver que o 47,3% dos uruguaios, estas são estatísticas que eu elaborei em torno ao Latinobarómetro 2023. El 47,3% dos uruguaios não se identificam com nenhuma religião. El 36,5% se identifican como católicos y un 5,1% como evangélicos. Cultos afroamericanos y Umbanda, un 2,8%. Evolução da filiação religiosa na América Latina, você pode ver que hay três forças importantes. Os católicos vão descendendo ao longo do tempo, desde 79,9% em 1995, tornam-se um 53,8% em 2023. Crescem os adeptos, os sem religião, que são ateus, agnósticos e nenhuma religião, e os evangélicos também crescem. Passam de ser um 7% a ser um 25,3% em 2023. Você pode buscar minha tese de doutorado no repositório Colibri. Também eu publiquei recentemente, em 2025, este artigo, você pode ver, na revista Debates de Porto Alegre, os evangélicos na arena política uruguaia do século XXI. Eu agradeço a editorial que publicou meu capítulo, meu artigo. Você pode lê-lo online. Vai encontrar todas estas gráficas. Bem, protagonismo das religiões afro-humanistas. A visibilidade das religiões humanistas. O primeiro grande síntoma desse resquebrajamento da laicidade foi o surgimento das religiões afro-humanistas no espaço público. Historicamente marginalizadas e vistas com desconfiança, essas religiões, com seus tambores e rituais vibrantes, como a celebração de Iemanjá, começaram a romper as barreiras do silêncio laico. O ponto culminante desse processo foi a visibilidade da chegada da Umbanda ao parlamento. A eleição de Susana Andrade como diputada pelo Frente Amplio
entre 2015 e 2020 foi um momento muito importante neste processo da mudança. Sua chegada ao parlamento foi muito mais do que a eleição de uma única pessoa. Foi um símbolo. A eleição de uma mulher afrodescendente e, mais importante, uma mãe de santo publicamente assumida, mostrou que as religiões de matriz africana, antes invisíveis no Uruguai, agora têm voz e representação no sistema político formal. Susana Andrade não se limitou a ocupar uma cadeira. Ela usou sua posição para lutar contra a discriminação religiosa e para promover os direitos de sua comunidade. Sua atuação nos força a questionar se a laicidade, como entendíamos, pode coexistir com um religioso pluralismo ativo. Um pluralismo religioso ativo. Bem, ela continua trabalhando na Mesa de Direitos Humanos por os direitos das pessoas que praticam religiões afro-umbandistas, porque ainda agora elas continuam sendo discriminadas. Todavia, ainda há muita discriminação racial e também uma discriminação religiosa para estas religiões. Se você vê esta gráfica, você pode ver que os cultos afro-americanos Umbanda vão crescendo desde 1995 até 2023. Agora nós temos um crescimento sostenido que é gráfica em cor azul, que os adeptos de religiões afro-americanas alcançam 2,8%. É um porcentagem maior que o que apresenta em Brasil, porcentualmente. Isto marca uma presença muito importante das religiões afro em Uruguai, que nós temos que, os pesquisadores temos que reconhecer a importância destas religiões em nosso país. Bem, se vocês veem que os cultos afro-americanos Umbanda na América Latina não têm tanto crescimento como no Uruguai. A luta por direitos. A Umbanda não busca apenas espaço no sistema político, mas também defende pautas específicas, a luta contra a discriminação religiosa, o papel dos líderes religiosos na promoção dos direitos civis e na participação social. Bem, durante a pandemia, eu escrevi também um artigo que se chamou Iemanjá Solidária. Você pode buscar na internet ou em minha página web, ResearchGate, eu tenho todos os meus artigos. O conjunto das religiões afro-umbandistas organizou uma recoleta de alimentos durante Iemanjá. Eles tinham uma provisão de baixar às praias a realizar o rito por el contágio de Covid-19. Portanto, por isso, eles recolectaram alimentos e ofereceram os alimentos nas olhas popurais, nos bairros mais carenciados. Eles ressignificaram o rito de Iemanjá, poniendo-se à altura das circunstâncias. Por isso, são muito importantes o arraigo destas religiões nos contextos de pobreza. O templo umbandista tem lugar muitas vezes em um hogar privado no meio das favelas ou das
barrios suburbanos, ou como aqui chamamos também, eh, assentamentos. Então, eh, é importante quando o templo é parte das necessidades territoriais. Bien, vamos começar agora por falar da presença evangélica na arena política. Um novo ator são os pastores evangélicos que começam a participar da política. Aqui vemos uma foto de Álvaro Dastugue, pertenece à Assembleia, a la Igreja Misión Vida para as Nações. Bem, é o primeiro pastor diputado. Há um crescimento das igrejas evangélicas ao longo do tempo e de seu ativismo político no século XXI. Muitas vezes eles trabalham em conjunto com figuras político-religiosas católicas, eh, muitas vezes inspirados em temas de família, temas de saúde, en temas de el valor de la familia, el valor de la vida antes da concepção, verdade? Bem, então, paralelamente à emergência das religiões afro, testemunhamos o crescimento espetacular da presença evangélica no cenário político uruguaio do século XXI. Os evangélicos, que também foram historicamente um grupo de baixo perfil, agora atuam de forma organizada e influente. Meus estudos sobre o tema revelam que o campo evangélico não é monolítico, mas sim composto por diferentes correntes. De um lado, temos o que chamamos polo bíblico conservador, que é um conceito de Hilario Winarzik, um investigador argentino, que concentra igrejas pentecostais e neopentecostais. E também este polo conservador inclui a maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais com uma forte agenda de valores familiares. Por outro, existe o polo histórico libertário, que são as igrejas pentecostais históricas, como a igreja metodista, valdense, luterana, que se preocupam com questões de justiça social. Apesar dessa diversidade, a influência do polo conservador é notável. Eles promovem abertamente pautas políticas como a defesa da vida desde a concepção e se opõem a legislações que consideram contrárias a seus valores. Muitas vezes se ven estas figuras falando em temas anti-aborto. Ustedes sabem que a interrupção do embarazo no Uruguai é uma legislação que tem muitos anos, está aprovada há muitos anos, em 2002. E, bem, ainda agora eles continuam falando para desestimular a prática de interrupção do embarazo. Também aparecem em oposição a legislações sobre casamento igualitário e outras pautas de gênero. Exemplos de mobilização e influência política, temos muitos. En 2019 hubo una fuerte movilización por parte de estos pastores evangélicos, principalmente vinculados a Iglesia Misión Vida para as Nações, recolectando firmas para derogar a lei trans. Também em contato com figuras católicas presentes na arena política. Eles buscavam derogar a lei trans que está vigente. Então, juntaram firmas, recolectaram firmas, houve um pré-plebiscito, mas eles não conseguiram derogar a lei. A lei otorga alguns direitos e algumas ações afirmativas para a população trans, principalmente em o que respeita a tratamentos para
cambio de sexo e também ações para favorecer a inclusão social das pessoas trans no mercado de trabalho e na educação. Bem, também agora nós podemos ver muitas figuras políticos evangélicos falando em contra da lei de eutanásia no Uruguai, que foi muito discutida este ano, 2025. Bem, eles não estão a favor da eutanásia, eles dizem que estamos em uma cultura da morte, que sempre estamos falando de aborto, eutanásia, então eles estão a favor dos cuidados paliativos e não da eutanásia. Por quê? Porque tem a ideia de que é Deus quem decide quando é ao final da morte. Bem, se você quer, pode ler toda a minha tese, onde eu entrevisto os atores, porque também sua atuação política tem que ver com sua cosmovisão religiosa, que é respeitável também. Eles têm suas crenças, verdade? Bem, o que é importante de ver é que eles têm capacidade de mobilização e influência sobre algumas questões, sobre legislações que já estão presentes, também sobre a educação sexual nas escolas. A presença de políticos evangélicos de diferentes partidos mostra que a fé está se tornando um fator decisivo nas eleições e nas decisões políticas. Algo impensável há poucas décadas atrás. Essa nova dinâmica está mudando a forma como os partidos políticos se relacionam com os eleitores e como as políticas públicas são reformuladas. Os políticos evangélicos aparecem como intermediários entre a fé e a esfera pública. A nova matriz laica do Uruguai agora inclui o protagonismo religioso. Portanto, nós temos que pensar que estamos em uma nova matriz laica. Uma matriz laica se está desmoronando. Todavía temos pessoas que defendem o que foi essa matriz laica. Por exemplo, houve uma movilização, um pedido para instalar uma virgem católica na Rambla da Montevideo. Mas a intendência, a junta departamental de Montevideo não aprovou a instalação da virgem. Por isso, tem que ter claro que as disputas continuam por a presença de religião na esfera pública. E há pessoas que preferem que a religião continue na esfera privada. Bem, mas muitas coisas estão mudando. O que nós temos que tratar de encontrar são espaços de diálogo entre pessoas, entre pessoas que não têm fé religiosa e pessoas religiosas. Porque o Uruguai ha mudado e nós temos que pensar, tratar de construir um debate por as coisas importantes, os problemas importantes que tem o país, que é a pobreza, o consumo problemático de substâncias, as pessoas privadas de liberdade, como insertar-se depois, quando eles são liberadas, pessoas morando na rua, temos uma enorme porcentagem de pessoas morando na rua. Por isso é importante que transitar hacia o que eu chamo o Uruguai pós-secular, construindo espaços de diálogo entre religiosos e não religiosos. Dessa maneira, podemos tratar de encontrar alianças, porque as religiões estão presentes às margens da sociedade, como Arocena y Sotelo, quien habla, falamos en algunos artigos. Eles estão presentes quando em lugares onde o Estado não chega,
como brindando asistencia a personas que tienen consumo problemático de sustancias, a personas que no tienen onde morar, personas que han sido víctimas de violencia, mujeres con filhos. Então, o Estado necessita as religiões e as religiões precisa também de apoio e fundos para ajudar a sociedade. Então, é preciso construir novas alianças, novos debates, e também, no caso das religiões de matriz afro, eles buscam não ser discriminadas por el resto da sociedade. Conclusiones y reflexiones finales. O novo rostro da laicidade uruguaia. Para concluir, é evidente que o Uruguai de hoje não é o mesmo de 1917. A laicidade que pensávamos ser uma barreira intransponível entre a religião e a política, na verdade é um processo em constante mutação. A ascenso das religiões afro-humanistas e evangélicas demonstra que a fé é um ator político fundamental que não pode ser excluído da esfera pública. O desafio para o Uruguai do século XXI é encontrar um equilíbrio entre sua tradição laica e o crescente pluralismo religioso. O que estamos testemunhando não é o fim da laicidade, mas sua reconfiguração, onde a religião se torna um agente de transformação social e política. É um processo complexo, cheio de tensões, mas que, no fim, nos lembra que a política e a religião, em sua essência, estão intimamente ligadas ao que significa ser um ser humano em sociedade. A religião no Uruguai de hoje, é um ator político inegável, com capacidade de moldar agendas, mobilizar eleitores e influenciar leis. A coexistência de um Estado laico com um crescente pluralismo religioso é o grande desafio do nosso tempo. O futuro da laicidade uruguaia dependerá da nossa capacidade de negociar esse espaço e de reconhecer que a fé, para muitos, é inseparável da vida pública. Muito obrigado pela atenção de todos. Estou à disposição para perguntas e para futuros debates. Escreva-me a meu correio eletrônico victoria.sotero@gmail.com. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que haja gostado de minha apresentação. E desculpe se eu falo em portunhol, mas estou preparando uma apresentação, por isso prefiro falar em portunhol, português. Tenham vocês uma boa tarde e muita saúde. Até logo.